e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou soltar 102 presos pelos ataques do dia 8 de janeiro. Quem tem mais informações sobre isso é o nosso Bruno Pinheiro, que está de volta aqui no Morning. E eu quero entender se essas pessoas que foram soltas, elas terão que cumprir de alguma forma, Bruno, para você explicar para a gente, uma medida cautelar, né? Uma não, diversas na verdade, uma série de medidas cautelares. Essa informação acabou de ser confirmada, chegou agora mesmo na verdade, então vamos lá entender as medidas que o ministro acabou anunciando nessa nova decisão. Recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, não usar rede social e também o passaporte será cancelado, armas, registro será suspenso e também vão ter que comparecer na justiça semanalmente e ainda não se comunicar com os outros investigados. São 102 nomes que serão liberados, eles vão retornar ao estado de origem, à cidade de origem e vão continuar respondendo à justiça, mas com diversas restrições. Além disso, mais 800 nomes estão detidos. 800 pessoas não foram liberadas após aquela operação lá na região do quartel-general, após aquele emblemático 8 de janeiro aqui na capital federal, que a gente assistiu, e aí de fato eles acabaram sendo levados até a superintendência da Polícia Federal e após audiência de custódia não foram liberados. A gente continua acompanhando, é uma nova decisão no inquérito que o ministro Alexandre de Moraes é o relator. Paulo. Muito bem, Bruno, obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília, atualizando aí essa soltura, 102 pessoas, mano, um número aí expressivo. Eu queria com você, com o Alexandre, se o Fê obviamente quiser se inserir nessa conversa também, mas eu queria muito entender, sem qualquer tipo de narrativa, de lacração, que a gente focasse muito no aspecto legal da coisa. Vocês veem de alguma forma abusos por parte do ministro Alexandre de Moraes, no que se refere a essa atuação? Porque eu vi recentemente que, inclusive, a promotoria pública está pedindo, de alguma forma, mais cuidado aí com os presos que lá estão, enfim. Vocês acham que os direitos humanos realmente estão sendo preservados nessa história toda? Olha, em primeiro lugar, é muito importante a gente fazer essa distinção entre a militância lacração que fica atacando o Supremo a esmo, do que é o direito legítimo da sociedade de criticar o exercício da função do Supremo Tribunal Federal. Toda autoridade pública é passível de críticas, tem erros e acertos. Eu acho que também é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Existe o caso dos inquéritos das fake news, por exemplo, que a origem do inquérito é bastante complexa e tem muitos juristas de renome, de respeito, muito sérios, insuspeitos de golpismo ou de bolsonarismo, que pontuam críticas à atuação do ministro. O problema é que quando o clima político fica pesado e a narrativa política entra de forma tão intensa no debate, o clima fica contaminado, o debate se contamina e fica mais difícil a gente separar o joio do trigo. Então, o ponto o Supremo Tribunal Federal, obviamente, é uma instituição fundamental do Estado Democrático de Direito, que tem como sua missão zelar e respeitar, garantir o cumprimento, defender o cumprimento da Constituição Federal. Nessa missão, essa missão é exercida com erros e acertos, mas o fundamental ninguém está acima da Constituição, nem golpistas, nem nenhum dos próprios ministros. Então, mas o ponto como que a gente lida com eventuais excessos de ministros do Supremo? Através da harmonia entre os poderes, da crítica da sociedade. Então, a sociedade se manifesta e do próprio plenário da corte, muitas vezes há um chamado entre os ministros para o exercício da autocontenção. Sim. Ou seja,
Os ministros olham a situação, percebem as críticas públicas, recebem ligações do Senado Federal, enfim, que é o órgão, o outro poder responsável pelo equilíbrio de poder entre o Supremo, do Supremo em relação aos outros poderes, e o que acontece é esse chamado autocontenção. A gente tem visto a situação se pacificar muito mais, né? Então, o Supremo ficou tanto tempo na berlinda do debate público porque estava sendo atacado cotidianamente ao longo do governo Bolsonaro pelo presidente. E isso tornava a situação muito mais tensa e complicada, porque quando você tem um chefe de poder incitando as pessoas contra um outro poder, isso gera uma situação muito complicada. A situação acabou escalando e alguns excessos foram cometidos, mas eu diria que o fundamental agora é a gente conseguir colocar a bola no chão, separar o joio do trigo. A sociedade, os juristas, os acadêmicos, a academia tem um papel muito importante nesse sentido também, porque são especialistas que criticam a partir dos olhos da lei, com critério, de forma séria, e toda a comunidade jurídica tem feito o seu papel. Agora, Ali, a gente tem, acho que algo em torno aí de 900, deve ter menos agora com essa soltura de 100 pessoas, mas por volta aí de 800 pessoas presas. Eu vi, inclusive, alguns promotores do Distrito Federal dizendo que muitas dessas pessoas não têm nem sequer advogado. Como é que fica isso? Olha, a gente tem que ver o seguinte: em primeiro lugar, a sociedade pode e deve fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. A Constituição prevê isso. O Senado Federal pode, por exemplo, fazer o impeachment de um ministro do Supremo. O que estava acontecendo é que havia uma agenda política de jogar os brasileiros contra o STF no governo passado. Passando isso, você vendo que você está agora num ambiente onde não existe essa agenda política, não vejo problema nenhum discutir a atuação do STF, que tem que ser tratado como todos os outros funcionários públicos, dentro da lei, e se errou, pagar o que tiver que pagar. Agora, especificamente em relação ao tratamento desses presos, a gente tem que ver o seguinte: qual é a referência que a gente está usando de tratamento de preso? São com os outros presos do Brasil, com preso na Noruega, com preso no Irã, entendeu? Porque assim, o Brasil trata muito mal os seus presos, né, no geral. Acho que nós perdemos a conexão com o nosso Alexandre Borges. Daqui a pouquinho ele volta. Voltou, Ale? Você está me ouvindo? Agora sim. Oi. Vamos lá, retoma. Pode retomar. Então, só arrematando, a gente tem que ver em que patamar que a gente está discutindo, porque não pode passar a impressão para as pessoas. Eu vou fazer uma comparação carnavalesca aqui, como se o Brasil fosse um trio elétrico, e aí tem uma corda, e quem está com a abadá tem que ser tratado de um jeito, quem está na pipoca tem que ser tratado de outro. A gente tem que ver o seguinte: o brasileiro de classe média, ele merece todos os direitos iguais a quem mora em comunidade, na favela, enfim, e que eventualmente é preso. Então, o Brasil deveria tratar da melhor maneira possível, dentro da lei, investigados e suspeitos e presos, tanto da classe média quanto de todas as outras classes sociais, né? Porque parece que quando é um preso de classe média, todo mundo, nossa, peraí, e tal. Então, se tiver algum excesso, que se resolva, mas que se resolva também pensando em toda a população encarcerada no Brasil, que vive alguma das piores condições de presos no mundo.